Apocalipse 9, versículo 1 diz assim: E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A igreja, o verso 2. E abriram o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. 1, 2, 3 e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo. Aleluia. Quantos precisam de oração? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença e queremos, Senhor, Te louvar, queremos engrandecer o Teu nome, queremos Te adorar por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Senhor, nos dê entendimento, clareza na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos e Te agradecemos, certos da vitória em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Nós estamos nas sextas-feiras estudando o livro do Apocalipse de uma maneira expansiva, de uma maneira também devocional para a nossa vida, entendendo que nós não estamos querendo trazer nenhuma polêmica ou discutir polêmicas, apenas trazer diante do entendimento que nós da igreja, Assembleia de Deus, temos e entendemos. Uma igreja que, diante de algumas visões que alguns estudiosos têm ao estudar a Bíblia Sagrada, nós sabemos que há algumas interpretações referente ao livro de Apocalipse, e nós cremos e acreditamos que fazemos parte da igreja e diante da interpretação do que lemos, direcionados também pelo Espírito Santo, cremos nisso, que a nossa igreja, o povo de Deus, a qual nós cremos, é um povo da pré-tribulação, o povo pré-tribulacionista, a qual nós acreditamos e cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, conforme nós já estamos lendo o livro de Apocalipse, nós vemos no livro de Apocalipse que temos algumas figuras, de linguagem no texto, temos alguns símbolos. Quando lemos o livro de Apocalipse, nós prestamos a atenção nos números que são mencionados. Sabemos que algumas palavras, algumas falas nesse livro também podemos trazer para nós como uma linguagem figurativa. Quando lemos o livro de Apocalipse, nós entendemos que o ponto principal é mostrar, é revelar Jesus Cristo. E mostrando a Cristo, mostrando que Ele está no controle de tudo. E nós vemos que muitas coisas hão de acontecer ainda, mas nós observamos que há sempre uma direção, há sempre uma ordenação que é vinda do céu. Isso nos dá a entender e cremos que Deus está no controle de tudo. Nós vemos e aprendemos que por mais de 40 vezes neste livro nós vamos ouvir a expressão trono. Trono fala de governo, trono fala de controle, ou seja, Deus está no controle de tudo. Nós também aprendemos que do capítulo 2 ao capítulo 3 e até o seu final, nós vemos que
a mensagem ou as mensagens de Jesus à sua igreja de diversos lugares da Ásia, a qual nós podemos trazer para nós como fases da igreja, a qual podemos trazer para nós como fases da vida cristã. No capítulo 4 nós vemos e entendemos que a igreja não é mais mencionada, a igreja agora está no céu, a igreja foi arrebatada. Nós vemos os 24 anciãos representando a igreja gloriosa, vitoriosa, aleluia, representando as 12 tribos, representando os 12 apóstolos, representando a igreja na sua plenitude. E eles estão diante do trono. Nós vemos também no capítulo 5 o abrir dos selos, o livro selado, melhor dizendo. O capítulo 5 mostra o livro selado. E esse livro selado, para nossa melhor compreensão, nós começamos a voltar lá atrás, quando nós vemos as leis do parente remidor, da posse da terra, da possessão da terra. E entendendo um pouco essas culturas do povo, nós começamos a compreender um pouquinho melhor. No capítulo de número 6, nós vemos que ele começa a abertura dos selos. E no último selo nós vamos observar que agora é revelado 7 trombetas. E as trombetas agora são tocadas e começam a acontecer coisas na terra. E nós chegamos no capítulo de número 9. Lembrando também que é mencionado, e é um espaço de tempo do capítulo 6 ao capítulo 8, para-se no capítulo 7, para ser mencionado a respeito dos 144 mil que foram selados, protegidos, guardados por Deus, a qual nós acreditamos e pensamos também que você pode colocar um ponto de interrogação, não que seja um número literal, 144 mil, mas que possa ser um número figurativo, porque são múltiplos de 12 mil, representando a plenitude da tribo, do povo de Israel ou do povo de Deus. Então, nós vamos observar que começa-se então, na abertura do 7º selo, as 7 trombetas. E as 7 trombetas começam a ser tocadas. E nós vamos observar, no capítulo 9, aonde nós paramos, que começa-se a falar a respeito da 5ª trombeta. A primeira trombeta é tocada, a segunda, a terceira, a 4ª. E diante de tudo que está acontecendo, aos olhos humanos, aos olhos naturais, até aquela pessoa que é um pouco mais cética, ela pode olhar e dizer, cientificamente, pode-se acontecer isso, devido aos terremotos, devido aos meteoros caindo, mexendo nas placas tectônicas, até dá para compreender. Mas quando chega a 5ª trombeta, começa a se mencionar coisas que, para nós que somos cristãos, para nós que acreditamos no mundo espiritual. Quem acredita no mundo espiritual aqui? Quem acredita? Você crê que enquanto nós estamos aqui, há anjos nesse lugar? Você acredita também que no mundo espiritual há batalhas que estão sendo travadas entre anjos e demônios? E queira você ou não, o mundo espiritual existe. Queira você ou não, o mundo espiritual é real. Eu sei que, quem sabe você se preparou para vir para o culto, se organizou para vir para o culto, e quem sabe vai acontecendo coisas no decorrer do dia que vão fazendo de tudo para que você não pudesse estar na igreja. Não pense você que é apenas uma coincidência. Não pense você que é apenas um acaso. O mundo espiritual existe. E Satanás faz de tudo, juntamente com os seus demônios, para que você e eu não pudéssemos estar aqui. Para que você e eu pudéssemos estar perdendo a comunhão com o Espírito Santo. Entendendo isso, quando você lê o capítulo 9, você já não fica muito surpreso.
porque você entende que o mundo espiritual é real. Agora, há pessoas que têm um coração duro, há pessoas que não acreditam muito no mundo espiritual. Elas, quando chega um capítulo 9, elas têm dificuldade, e às vezes quer até trazer algumas figuras de linguagem, algumas aplicações, para tentar encaixar nisto. Mas vamos lá. Versículo 1. Vamos ler o versículo 1, todos juntos. Vamos lá? 1, 2, 3 e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ponto, segura aí. Quando nós lemos o capítulo 1, nós vimos, estudando a palavra de Deus, que João vai ter uma visão. Ele vai ver 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais representam que igreja? Deixa eu ver se você lembra. Representam as igrejas. Quando falavam, ou quando é mencionada no capítulo 1 a respeito das estrelas, e nós vemos que quando ele vai falar a respeito das igrejas, ele vai dizer assim, ó, assim diz aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos. Estrelas, quem são as 7 estrelas mencionadas aqui? Os anjos, os pastores, os líderes. Então nós entendemos, quando falamos, estudando o livro de Apocalipse, quando fala-se de estrela, falam de anjos, ou até seres espirituais, angelicais. Então o quinto anjo, quando toca a trombeta, ele vê uma estrela caindo então ela não vem da terra, ela cai do céu. Nós precisamos entender também que o mundo espiritual existe, e que nas regiões celestiais Satanás habita. Você vai ver que o inferno ainda não foi inaugurado. Quando você começa a estudar o livro de Apocalipse, você vai entender que o inferno ainda não foi inaugurado. Por isso, eu sei que na empolgação da pregação, às vezes você já ouviu, quem sabe você já ouviu aquela expressão, vamos mandar Satanás de volta para o inferno. Ele nem foi ainda, não foi inaugurado ainda. Ele habita nas regiões celestiais. Tem uma cantora aí, que não é bom falar o nome para não dar ibope, mas tem uma cantora aí que já saiu de fama, já saiu da moda, já está em final, já está aposentada. E todas as vezes, em algumas de suas entrevistas, ela usava uma expressão dizendo, o cara lá de cima. O cara lá de cima. Esse cara lá de cima, irmão, você pode ter certeza, Jeová não é. Por quê? Nas regiões celestiais habitam Satanás e seus demônios. Ele não é o cara lá de cima. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos entender no texto que essa estrela que cai do céu, ela é um anjo. Ela é um ser angelical. Nós entendemos e nós vamos observar que ainda não é Lúcifer, mas é um ser. Aí olha só também outro ponto importante que é mencionado no versículo 1. Ele cai do céu, ele vai para a terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Vamos lá. Eu acho que eu já preguei sobre isso aqui na igreja, mas vale recapitular. Até a cruz, diga comigo assim, ó, até a cruz. Vamos lá, tá fraco. 1, 2, 3 e... O Hades, quem já ouviu falar do Hades aqui? O Hades, o Hades, até a cruz,
ele era dividido em 3 partes. Quantas partes eu disse? Quantas partes eu disse? 3 partes. Então, guarda isso no seu coração. Se você quiser anotar, anote. Até a cruz, o Hades era dividido em 3 partes: seio de Abraão, abismo, lugar de tormento. Quando Jesus morre na cruz, Paulo aos Romanos diz que ele desce para resgatar do cativo os cativeiros. A Bíblia vai nos mostra e nos dá a entender que agora o seio de Abraão é tirado desse lugar do Hades. E no Hades agora vai ser só apenas o abismo e o lugar de tormento. Então, pensa comigo aqui. Quando, se não me falha a memória, Lucas 16, põe aí, Lucas 16, 23 em diante. Isso. Olha só, essa tradução está escrito no inferno. Outras traduções está no Hades. Ok? Porque o Hades é um lugar. E no inferno ou no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Pode continuar. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe água na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha só. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora esse é consolado e tu é atormentado. Olha só o versículo 26. Além disto, está posto um grande entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não podem passar, e nem tanto de lá para cá. Então, olha só, outra referência falando do abismo, Lucas 8, versículo 30 e 31, Lucas 8, versículo 30 e 31, Lucas 8, versículo 30 e 31, olha o que diz. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. 31. E rogavam-lhe que os não mandassem para o abismo. Então, que abismo é esse que os demônios estão falando? É o abismo que Jesus vai contar a respeito da história de Abraão, a história de Lázaro e do rico. Esse abismo, onde há demônios. Se você acha que os capirotinhos daqui já faz estrago, os que estão presos lá fazem mais ainda. E o negócio é tão ruim que o próprio demônio que estava lá no Gadareno falou: Senhor, não nos manda para lá não. Não queremos para lá não. E olha só como isso é tenebroso, irmãos. João está vendo um ser angelical caindo do céu. E quando ele cai na terra, lhe dá uma chave. Para quê? Ela é a chave do poço do abismo. Pastor, mas é o diabo. Alguns acreditam que esse aqui é Satanás. Mas se eles acreditam nisso, mais uma prova que nem a chave de casa ele tem. Por quê? Foi-lhe dada a chave. E agora este ser angelical, esse cremos que é um anjo caído, ele abre o poço do abismo, versículo 2. Sabe quando você abre a panela de pressão? Nem se compara, mas só para você ter uma noção, que quando você abre assim e solta aquela fumaça, ou quando você está na panela
e ela está deixando ela pegar pressão, e você põe a tampa, e ela está fervendo, e você abre e solta aquela fumaça. Para você imaginar, quando o abismo é aberto, sai uma fumaça gigante. Então nós vamos observar, preste atenção, que o mundo espiritual está se tornando visível aos olhos materiais, físicos, naturais, a tal ponto que quando o abismo é aberto, essa fumaça sai, e como se fosse de uma grande fornalha, e o texto diz assim, ó, e com a fumaça do poço, escureceu o sol e o ar, dando-nos a entender que ficou um breu, escuridão total. Meu Deus do céu. Aí olha o que diz mais, versículo 3, acompanha aí. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Quem já viu um gafanhoto aqui? Quem já viu um gafanhoto? Você já pegou o gafanhoto, já brincou com ele quando criança? Você olha assim, é insignificante, não é? Você já olhou, isso é coisa de menino arteiro, você já tentou olhar a carinha dele? Não parece mesmo a carinha de cavalo? A Bíblia era perfeita, irmão. Aí olha só. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder. Observe aqui a linguagem que João está usando. Saiu de gafanhotos, é um ser insignificante. Porém, foi-lhe dado muito poder. E Deus faz isso, porque Deus está tratando. Você pode perceber que é um tratar de Deus com aqueles que negaram Cristo, não aceitam Cristo, rejeitaram o Salvador. Olha só o que diz mais. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, foi-lhe dados poder como o poder que tem os escorpiões. Não sei, eu acho que, se não me engano, acho que o Cláudio já até comentou comigo que já tomou-lhe uma de escorpião. Tem alguém aqui que já teve essa experiência? Porque nossa região não tem, né? É mais para o interiorzinho de São Paulo, para lá, alguns lugares. Por aqui não tem. Mas as pessoas costumam dizer que é uma dor tão forte, tremenda, e por isso eles usam até aquela expressão, é uma dor infernal, porque dói. Então observe, uma grande nuvem de gafanhotos, e eles não agem de uma forma natural, eles têm poder como o poder dos escorpiões. Ou seja, o poder da sua ação é uma dor maior causada do que eles causariam nas plantações. Aí o versículo de número 4, olha o que diz o versículo de número 4. E foi-lhes dito que não lhe fizesse dano a erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então nós vamos observar, e nós até acreditamos que esses gafanhotos, eles são símbolos de demônios, espíritos malignos. Quando aberto o abismo, eles vêm atuando de uma maneira a qual a sua ordem natural, que é árvore, plantações, vegetações, eles não mexem com nada disso. Eles vão na onde? Nos seres humanos, nos homens.
Outro ponto importante: foi-lhe dado poder, mas o seu poder é limitado. O poder deles é limitado. Ou seja, você vai até onde eu ordenar que você vai. Se não me engano, se não me falha a memória, Martinho Lutero diz que Satanás, ele é um cão bravo, que ele está preso a uma corrente, e ele só avança aonde a corrente libera que ele chega. Trazendo de uma maneira devocional para nós esse versículo, nós aprendemos aqui que esses gafanhotos, eles têm a liberdade de atacar todos os homens, menos aqueles que têm o sinal de Deus. E isso não é apenas neste tempo, isso é desde que nós conhecemos o nosso Deus, desde a época lá do Egito, desde a época de Ezequiel. Nós vamos observar que Deus sempre preserva aqueles que são marcados, protegidos, selados por Ele. Por isso, meu amado irmão, você precisa entender e ter a convicção, você que é salvo em Jesus Cristo, você que aceitou a Jesus como Salvador da tua alma, você que crê em Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você que acredita no poder do sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, Satanás não tem poder para te matar, porque o sangue de Jesus nos protege. Assim como nesse momento há uma ordem que é liberada por esses gafanhotos, e eles têm uma limitação: vocês podem pegar todo mundo, menos aqueles que foram marcados. Aleluia. Será que você pode dar uma olhadinha para esse crente, que eu sei que vocês precisam ver como que fica a carinha de vocês daqui de cima, irmão. Tem gente que está quase pegando um cobertor e se escondendo de medo. Mas não fique com medo não. Fala para esse crente que está perto de você, diga para ele assim, ó, você é protegido pelo sangue de Jesus. Fala para ele assim, ó, e se Deus quiser, estaremos com Ele na eternidade quando isso acontecer. Oh, glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, quem entendeu, diga amém. Então vamos lá. Isso é a quinta trombeta, hein? Jesus amado. Vamos lá. Versículo de número 5. Acompanhe na sua Bíblia aí, versículo 5. Vamos lá devagarzinho, vamos lendo. E foi-lhes permitido não que matassem, olha só, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Ou seja, olha o que diz, versículo 6: naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Meu Deus, desejarão morrer e a morte fugirá deles. O negócio vai ser tão forte, irmão, que as pessoas vão querer desejar morrer, mas não vão conseguir, porque por 5 meses, esses espíritos que foram liberados do abismo, eles estarão atormentando os homens, estarão atormentando os homens, de tal maneira que eles vão desejar a morte, mas não vão conseguir morrer. Eu acredito que você, assim como eu, nascido na igreja, você já viu aqueles textos, histórias reveladas nesse capítulo, as pessoas tentando se matar e não conseguindo, mas numa visão até um pouco mais, para que as pessoas possam compreender melhor, devido ao ataque desses demônios,
Alguns estudiosos também acreditam que as pessoas vão ficar em um coma, ou um momento de leito tão profundo, que eles vão sofrer, gemer devido às dores. Vão desejar morrer, mas não vão conseguir. Outros já até acreditam que, como a morte é dada uma ordem para ela desaparecer, as pessoas vão tentar procurar de algum jeito a morte e não vai morrer, para tentar se aliviar desse sofrimento. A pessoa vai dizendo assim: não, eu prefiro morrer do que ficar sofrendo aqui. Vai tentar morrer e não vai conseguir, porque a morte fugirá deles. Aleluia. Outro ponto importante, como Deus é perfeito. Você pode dizer comigo assim: ó, Deus é perfeito. Ele usa a figura do gafanhoto. E eu não sei se você já teve a curiosidade de perguntar ou pesquisar sobre o ciclo de vida do gafanhoto, do seu nascimento até a sua morte. Quanto tempo ele dura? Aí você vai pesquisar que vai durar 5 meses. Você pode falar para esse crente que está perto de você? Fala para ele assim, ó: Deus é perfeito, não é? Deus é perfeito. Dando-nos a entender, eles vão ter poder, só que o poder deles serão limitados no ataque e limitados a não ser todos. Por quê? Porque eles não podem atacar aqueles que são selados por Deus. E além de não poder atacar aqueles que são selados por Deus, eles têm um prazo de validade de 5 meses. Aí olha o que o texto diz. João começa a descrever. Irmão, pensa comigo. João tendo essa visão na mente dele, da sua época, do seu tempo, ele começa a descrever dizendo assim, ó: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Fala das suas escamas, das suas escamas. Sobre a sua cabeça havia uma coroa semelhante ao ouro. Quando você vê na Bíblia alguém com coroa, que fala de vitória, ou seja, ele vai ter êxito na sua ordem. Ou seja, ele vai cumprir aquilo a qual ele foi ordenado a cumprir. Ele vai fazer o povo, o homem, sofrer, a ponto de desejar a morte e não conseguir. E o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha cabelos como cabelos de mulher. Meu Deus. Isso fala de sensualidade. Os seus dentes eram como de leão, feroz, tritura, sem misericórdia. Ou seja, quem olhasse poderia ver, não é só um gafanhoto, olhando uma linguagem literal. Só que você, ao ler, você vai ver que são atuações malignas. Por isso nós temos e entendemos até que esses gafanhotos que saem do abismo, porque eles não saem de outro lugar, eles saem do abismo. E o que tem no abismo? Demônios. Por isso nós acreditamos e cremos que são, trazendo, isso é uma linguagem figurativa para retratar de demônios. Por quê? Demônios, nós sabemos que são os anjos, que outrora eram anjos, agora eles são anjos caídos e perderam a sua formação natural. Então nós vamos observar que há uma deformação aqui, tão tremenda, que esse gafanhoto é descrito nesse lugar. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros. Pensa no barulho. Quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham cauda semelhante a dos escorpiões. Olha só como que era o negócio. E o aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei. Irmãos, sabe o que eu acho interessante? Provérbios 30, 27. Provérbios 30, 27. Põe aí. Salomão, proverbista, melhor dizendo, diz assim, olha o que o proverbista diz: os gafanhotos não têm rei,
contudo saem e em bandos se repartem. O proverbista ele já está nos dando uma lição há muito tempo atrás a respeito dos gafanhotos. Eles não têm rei, mas eles sabem trabalhar em bando. Então nós vamos observar aqui que eles, sabendo trabalhar em bando sem rei, já causam devastação. O texto agora está dizendo que este bando que está saindo, eles não atuam aleatoriamente, como grupos. Eles atuam pela liderança de um rei. Então o negócio é muito pior. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Esse anjo aqui não é Lúcifer ou Luzeiro, Satanás. Não é Satanás. Esse anjo aqui é mais um anjo caído, mais um demônio, que em hebraico era o seu nome Abaddon e em grego Apolion ou Apolion. Os dois têm o mesmo significado, destruição. Então, para você entender que no mundo espiritual, você precisa entender, no mundo espiritual, assim como tem anjos mensageiros, tem anjos guerreiros, também do lado oposto, pelos de Satanás, também tem. E esse camaradinho aqui, que é considerado o anjo do abismo, ele é o anjo da destruição. E ele lidera esse grande grupo de demônios. Aí você fica lendo e fica falando assim, mas meu Deus, vai ser aberto um abismo, ou o abismo, melhor dizendo. Demônios serão soltos na terra. Aí o versículo de número 12 vai dizer assim, ó: passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2. Você pode falar para esse crente que está perto de você? Fala para ele assim, ó, o negócio vai piorar. Fala. Vai piorar. Versículo 13, vamos lá, versículo 13. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha, que estava diante de Deus. Versículo 14. A qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos. Vai, continua, versículo 15. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte. Amém? Então o negócio está piorando. Meu Deus do céu. Meus amados irmãos, o anjo toca a sexta trombeta. Ouviu-se uma voz que vinha das 4 pontas do altar. Esse altar é o altar de incenso, é o altar da oração. Você lembra? Nós estudamos sobre isso. O altar de oração, do incenso que fica diante do trono. Dele saiu uma voz e dizia ao anjo: olha, solta os 4 anjos. Percebe-se que tem mais 4 anjos que são liberados. Irmãos, a Bíblia fala de muitos anjos, de muitas atuações angelicais, mas nomes de anjos, apenas na Bíblia mencionado, que é Abaddon ou Apolion, que é o anjo do abismo, Miguel e Gabriel. Outros que são mencionados por aí, eles alegam que é de pergaminhos do povo judeu, foram mencionados, mas na Bíblia Sagrada não há outros registros. Por isso alguns gostam de falar de
de Salatiel, de não sei o que é El, e põe tudo El porque El é Deus. Mas na Bíblia Sagrada, apenas esses são mencionados. Mas o que você precisa entender é que você percebe-se que há uma atuação também angelical. Os anjos atuando. Há milhares, miríades e miríades de anjos que atuam também a serviço de Deus. Aí a palavra do Senhor vai dizer que é uma voz que sai do altar. E o que há no altar de incenso? As orações dos santos. Há uma voz que sai do altar, dizendo: olha, libera, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E quando você vai ler rio Eufrates, você lembra que o rio Eufrates, você vai lembrar lá da menção dele, lá no início. Você lembra do Éden, de Adão? Que o Éden era nas proximidades do rio Eufrates. Então, há anjos que foram guardados, preparados para o momento, para serem soltos. Para você ver, nada sai do controle de Deus. E esses anjos que estão ali guardados, eles estão aguardando esse momento, a qual é descrito aqui. E eu acho interessante porque o texto vai dizer que eles estão aguardando o momento, estão preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Eles estão preparando e aguardando o momento. Versículo 15. Qual é a função desses 4 anjos? Matarem a terça parte dos homens. Percebe-se, irmão, que até aqui não é ainda todos os homens. Você vê ainda, por incrível que pareça, extraordinário, a misericórdia de Deus. A terça parte. Por que não destruiu todos? Não, a terça parte. E não é para ferir, porque nos versículos anteriores, na trombeta anterior, a ordem era: fere, não mata. Deixe eles desejarem a morte. Quando passar, imagine só como vai ser tremendo para aqueles que ficarem. Passou os 5 meses, quem está lá sofrendo aquele tormento, passou, passou, 5 meses passou, daqui a pouco a trombeta, a ordem liberada, os 4 anjos, vocês estão aguardando lá desde o início, vocês estão liberados. É para ferir, Senhor? Não, para matar. Então observe que a situação vai só se agravando, se agravando. Aí olha o que o texto diz: e o número dos exércitos dos cavaleiros, meu Deus, eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. Versículo 17. Versículo 17. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, meu Jesus, de jacinto, de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Guarde isso: fogo, fumaça e enxofre. Versículo 18. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre.
que saíam de sua boca, porque o poder dos cavalos, observe que só foi o cavalo, tá? Porque o poder do cavalo está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda era semelhante a serpentes, e tem cabeça, e com elas danificam. Aí que esse versículo que mexe com todo mundo, irmão. Pastor, que negócio é esse? O mundo espiritual é real. Diga comigo assim: o mundo espiritual é real. Pastor, eu não entendi um pouco essa questão do capítulo 9. Eu vou explicar para você bem simples. No capítulo 9, Deus está trazendo praticamente a realidade do que será o inferno. Como assim? Fogo, fumaça, enxofre, demônios. Demônios, fogo, fumaça, enxofre. Deus está trazendo para a terra. Olha como que Deus é amoroso e tremendo. Senhor, Deus é amoroso, pastor, Deus é. Porque Ele já está falando que vai acontecer. Então olha só o que vai acontecer. Vai ser demônios se manifestando, fogo, fumaça, enxofre. Aí olha que o negócio que você fala assim, você lê, você fala, mas Jesus amado. Versículo 20. Versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram, olha só, irmãos, das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Olha só como o povo, eles estão rejeitando o Senhor. A rejeição é tão grande que mesmo Deus permitindo o inferno, um prelúdio do que vai acontecer no inferno, Deus está permitindo tudo isso acontecer, e mesmo assim, aqueles que ainda estavam vivos, não se arrependeram. Pastor, por que não se arrependeram? Nós cremos, acreditamos que a igreja, ela aqui, a igreja já foi? Já foi? Vamos lá? 1, 2, 3, a igreja já foi arrebatada. Quem leva a noiva para o noivo? O seu amigo. Quem? O Espírito Santo. E eu sei que é uma linha muito tênue, porque eu falar que o Espírito Santo não vai estar mais na terra, eu vou estar limitando o poder do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Mas eu creio que assim como foi no Antigo Testamento, que o Espírito Santo apenas vinha, usava e voltava, vai voltar esse tempo. Eu creio, tá, pastor Vitor? Por que você está falando isso, pastor? Porque, olha o que o texto diz, esses homens vão ver o abismo sendo aberto, demônios estarão aí, ó. 5 meses de sofrimento, acabou-se 5 meses, morte da terça parte dos homens. E se você ficou chocado com uma pandemia, com o coronavírus, imagine como vai ser o apocalipse. Se nós hoje temos mais de 7 bilhões de habitantes na terra, imagine uma terça parte aí, irmão. É mais de 1 bilhão de mortes. E o homem que vai estar presente ali vendo tudo isso, não vai se arrepender.
Por quê, pastor? Porque a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não está, quem vai convencê-los? Você está entendendo o raciocínio? Aí o versículo 21 diz assim: não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos. Pastor, isso aí é só até a sexta trombeta. Os homens estão sentindo e vendo um prelúdio do inferno, e mesmo assim não se arrependem. Valorize que hoje nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Que você pensa que é a tua consciência. Quando você está sentado e mexe no celular, que você fala assim: ô rapaz, vem aquele pensamento assim: eu poderia estar lendo a Bíblia aqui, em vez de estar aqui agora. Não é a tua consciência, não. É o Espírito Santo falando assim: você poderia estar orando agora um pouquinho. Sabe quando você dá aquela resposta? Sabe quando você toma aquela atitude? Sabe quando você começa a se afastar dos caminhos do Senhor, das coisas de Deus, do Espírito de Deus, e vem na sua mente: ei, você está se afastando. Não é apenas a tua consciência, é o Espírito Santo que está aí dentro. Aleluia. Que quando você briga com o seu marido, quando você briga com o seu irmão, você fica chateado, você fica triste, você fica mal. Quando você não está de bem com alguém, você fica incomodado. Por quê? É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da comunhão, da união, da unidade. Por isso nós temos que valorizar o Espírito Santo. Valorize o Espírito Santo, porque é Ele, irmão, que quando você não sabe nem orar, Ele te ajuda a orar. Valorize o Espírito Santo, porque quando você não sabe nem o que falar nas suas orações e tu só sabe chorar, Ele decifra as tuas lágrimas. Oh, glória ao nome de Jesus. Você já ouviu aquele louvor que diz que a lágrima do crente para Deus é uma frase? Quem traduz? O Espírito Santo. Por isso, irmão, pastor, qual lição nós temos para tomar de tudo isso? Valorize o Espírito Santo de Deus. Vamos ficar atentos, firmes no Senhor, para que possamos ser arrebatados. E se você morrer antes do arrebatamento, que você possa ir estar na eternidade com o Pai. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Como de costume, vamos orar por um momento.